Rádio Web ADV. Jesus está voltando ao vivo. Boa noite, estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos internautas para estudarmos a Palavra de Deus aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Algumas semanas atrás estivemos aqui abordando alguns tópicos sobre a volta de Jesus. E hoje queremos complementar, continuando o estudo sobre o retorno de Cristo aqui na Terra. Com a gente hoje aqui o Arnfred Reschke, ele que é um estudioso, um professor de grupos de estudos bíblicos, está com a gente para tratarmos deste assunto muito importante. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos. Que bom que quando a gente pode abrir a Palavra de Deus e estudar um pouco sobre ela, né? Bem-vindos todos que estão com a gente e que a gente possa aprofundar um pouquinho mais o tema da volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, que no outro estudo a gente fez uma prévia, né? Pois é, nós vamos hoje abordar Mateus 24. Mateus 24. Mas nós podemos iniciar lembrando uma passagem lá do Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São palavras de Jesus, transcritas no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Antes de iniciarmos nosso estudo propriamente, gostaríamos que o Fredo fizesse uma oração solicitando a presença do Espírito Santo junto de nós. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom podermos abrir a Tua Palavra e aprender de Ti. Aprender deste livro que Tu nos deixou, para que através dele conheçamos a Tua vontade para a nossa vida hoje, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja conosco e nos guie, nos dê sabedoria e discernimento para este momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, então nós vamos para o estudo lá do Mateus, capítulo 24. Fredo, pode fazer a sua introdução. Uma coisa interessante na Bíblia, há 700 citações dizendo que Jesus viria em algum momento da história. E ele veio e dividiu a história em duas, né? Mas o mais interessante é que para cada situação dizendo que ele viria uma vez, há pelo menos 3 vezes mais citações dizendo que ele um dia irá voltar. E mesmo quando ele esteve aqui na Terra, ele já nos deixou sinais, nos deixou informações que seriam úteis para a gente perceber quando isso poderia vir a acontecer. Ele não nos deixou uma data, nenhum ano, mas ele nos deixou placas. E assim como ele deixou no livro de Mateus, há também no livro de Apocalipse placas que nos diriam o quão perto estamos dessa volta. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, observando cada uma dessas placas que nos ensinam e nos advertem dessa volta. No livro do Atos dos Apóstolos, também temos uma citação importante sobre a volta de Jesus. Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 11, que diz: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como ouvistes subir.
quando então Jesus estava na ascensão, subindo ao céu, os apóstolos ficaram atônitos e olhando Jesus subindo. Então foi que apareceram anjos dizendo a eles que não se preocupassem, que Jesus, assim como o viram subir, ele estará de volta novamente. E isso, essa fala dos anjos, ela fecha com o texto de Apocalipse. Apocalipse 1:7 vai dizer que todo olho o verá. Quando Jesus voltar, todo o olho verá. E os povos da terra se lamentarão sobre ele. Por que que se lamentarão? Porque as pessoas hoje não estão interessadas em se falar de Deus. As pessoas hoje estão vivendo uma vida voltada para as suas necessidades, né? E lá em Lucas 21:34 há um texto que diz assim, de Jesus mesmo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia, quer dizer, a volta dele, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Em termos de hoje, essa mensagem diz: fiquem ligados. Não deixe que os eventos sociais, a sua vida, o seu cotidiano lhe prenda tanta atenção que você esqueça de olhar para as coisas que são mais importantes por essencial, que é ter desde hoje uma comunhão com Deus, para que quando Ele voltar, você esteja preparado e esse dia não pegue você como um laço. O que o laço faz? Ele te surpreende, né? Ele te causa uma desconformidade, né? Inclusive, Jesus, numa oportunidade que esteve falando com os saduceus, porque naquele tempo, já que Jesus estava aqui, as pessoas, não era hoje como nós temos essa disponibilidade de Bíblia, escrita, impressa, na mídia também, mas as pessoas tinham escritos dos profetas sobre o que deveria acontecer, profecias que estavam acontecendo, que aconteceriam, mas as pessoas não estudavam, como hoje não estudam também. As pessoas não querem, como se diz, do seu jeito de pensar, perder tempo estudando a Bíblia. Muitos dizem que só de olhar para a Bíblia, aquele livro grosso com a letrinha pequenininha, só de olhar já cansa. Então desistem de estudar a Bíblia. E Jesus, numa ocasião em que encontrou-se com os saduceus, e eles começaram a lhe fazer algumas perguntas capciosas, sempre na tentativa de ver se Jesus se contradizia, e Jesus disse para eles, respondeu para eles após algumas perguntas: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É o que acontece hoje. As pessoas erram, seguem doutrinas muito diferentes da Bíblia, da palavra de Deus. Por quê? Porque não estudam a Bíblia. Infelizmente, às vezes as pessoas, não, eu leio, eu leio, mas a Bíblia é um livro para se estudar, né? Se você vai ler assim correntemente, não vai entender muita coisa. Então o importante é estudar, procurar uma maneira de alguém que oriente nos estudos, como é o caso dos seus pequenos grupos, não é isso, Fredo? Sim. Mas o mais interessante, quando a gente pergunta para uma pessoa que é contrária à Bíblia, basta perguntar: você já leu a Bíblia alguma vez? E a pessoa vai dizer com certeza: não, nunca li a Bíblia. Então há um preconceito. E muito se é que a gente pode dizer de culpa disso, é das próprias igrejas, das próprias autoridades eclesiásticas, porque muitas igrejas interpretam Bíblia. E há um verso que diz na Bíblia que nada da Bíblia do que deve ser interpretado, que são as profecias, provém de particular elucidação. Quer dizer, nós devemos buscar as respostas daquilo que está codificado com símbolos que necessitam interpretações na própria Bíblia.
E hoje a gente vê muito a proliferação das religiões, né? Das placas de igreja, né? Porque cada pessoa busca uma interpretação, dá uma interpretação, e isso decorre que hoje temos muito mais de igrejas do que se tinha há 30, 40 anos atrás, né? E isso vem dessa nova perspectiva de pessoas interpretarem e darem a sua opinião sobre aquilo que está na Bíblia, né? Muitas igrejas, denominações, não fazem questão que as pessoas estudem, que vão em busca da verdade. Inclusive, há uns 14 anos atrás, quando eu estava fazendo algumas entrevistas com pessoas para elaborar um pequeno livro, que é uma iniciação de evangelização, conversei com as pessoas, com mais de 100 pessoas, e numa ocasião a senhora, perguntei se ela estudava a Bíblia. Eu leio, mas a senhora não quer fazer um estudo bíblico assim para a gente lhe ajudar na interpretação, para a senhora ver que a Bíblia mesmo lê o texto e o contexto que vai explicar direitinho, vai tirar dúvidas. Não, essa questão de interpretação eu deixo para o meu pastor, o que ele disser está valendo. E aí que acontecem as distorções, os cortes, as supressões de passagens bíblicas e que ilude as pessoas. No fim, alguns líderes religiosos usam mais a Bíblia para tirar o seu proveito financeiro e para iludir as pessoas num retorno financeiro da parte de Deus se derem as suas ofertas. Então, não há assim um trabalho religioso, um trabalho de estudo bíblico visando digamos assim, que a pessoa haja de acordo com a vontade de Deus e esteja se preparando para a volta de Jesus, né? Interessante que a primeira advertência que Jesus faz em Mateus 24, no verso 4 e 5, está relacionado a isso, né? E os discípulos se aproximam dele em Mateus 24, se a gente pegar lá e abrir os versos, e perguntam para Jesus, de uma forma mais privada, né? Quando que sucederiam as coisas que Jesus estava falando, né? Que Jesus havia... os discípulos haviam mostrado a Jesus o templo, né? E Jesus disse que esse templo não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus também fala da consumação dos séculos. E os discípulos dele, nesse contexto, perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus faz o primeiro alerta e diz assim, no verso 4: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que haveria um tempo que surgiriam Cristos no mundo, e muitas pessoas viriam em nome dele, se dizendo pessoas de Deus. E o que aconteceria? Enganaria a muitos, né? E a gente vê hoje, então, a proliferação de igrejas como um negócio, como falou Vargas, a questão de as igrejas do show, né? Igrejas que você vê o show dos milagres, né? Igrejas onde você vê o foco, né? Daquele encontro ser a questão de expulsar demônios, né? Que igreja é essa que o diabo está com hora marcada lá dentro, né? A gente vê igrejas prometendo prosperidade, onde você entrega o que você tem e você receberá muito mais, né? E igrejas que você vê prometendo curas e fazendo todo um alicerce em cima disso, né? E isso remete a um texto na qual Jesus mesmo, um pouquinho antes, no livro de Mateus, ele já advertia, dizendo assim, Mateus 7, 21 a 23, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí Jesus passa a se referir na volta dele, ele diz assim, muitos naquele dia, na minha volta, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E Jesus disse: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, Jesus estava dizendo que pessoas fariam isso. Pessoas usariam a Bíblia, o nome dele, para expelir demônios, para profetizar e para fazer milagres. E Jesus está nos advertindo: essas pessoas não pertencem a mim. E é o que a gente está constatando hoje como um dos sinais da brevidade da volta dele. Porque Jesus falou isso há 2000 anos atrás, praticamente. E a gente está vendo isso se cumprir em nossos dias. A gente dificilmente vê nessas igrejas que trabalham com a teoria ou teologia da prosperidade alguém pregar que devemos nos preparar para a volta de Jesus, digamos assim, fazer uma mudança de vida, passar a guardar a palavra de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Dificilmente se vê, não tenho visto isso. Tenho visto assim verdadeiros espetáculos, como se disse, de expulsão de demônios, curas, e até alguns dias atrás um pastor sugerindo que todos que estavam na igreja, antes de ir embora, deixassem a chave do carro. E no dia seguinte trouxessem os documentos para passar para a igreja o carro. Que as pessoas fossem de ônibus, fossem de metrô, fossem de táxi, embora ou a pé, mas deixassem, fizessem essa doação, esta renúncia a este bem desnecessário que é o carro. Então no dia seguinte trouxessem os documentos. Não sei se alguém deixou a chave lá, mas eu acho isso um absurdo. Até acho que as autoridades, como se diz, nós temos o livre culto, né? O culto livre, mas aí já está acontecendo um abuso. Acho que as autoridades deviam exercer um acompanhamento do que está acontecendo, né? Que muitas pessoas na ignorância vão lá e deixam às vezes quase tudo que possuem na esperança de que um dia terão muitas vezes mais valores muito superiores àquilo que eles deixaram. E na verdade o que nós precisamos é estudar a palavra de Deus. Claro que todos somos pecadores, ninguém vai se tornar perfeito, mas devemos nos preparar para a volta de Jesus. E tem mais, muita gente diz: não, Jesus vai demorar, eu estou novo, estou cheio de saúde, deixa eu gozar essa vida mais um tempo. Mas acontece que, independente da volta de Jesus, nós temos, como se diz, a porta da graça. Nós estamos recebendo a graça de Deus, a graça de mudarmos a vida, de nos prepararmos para a volta de Jesus, mas a partir do momento que deixamos de existir, e isso ninguém está livre, né? Eu estou aqui agora, dentro de 1 hora posso não estar mais vivo, então a porta da graça se fechou para mim. Para mim, na verdade, a volta de Jesus é naquele momento, porque dali para frente eu não tenho mais o que fazer depois de morto para me regenerar. E por que essas igrejas estão lotadas? Aí que está o problema. Muitas pessoas buscam essas igrejas com interesses. Interesses, digamos assim, materiais, financeiros, de melhorar de vida econômica, né? Ilusão. O que pensam? Se eu viver 2, 3, 50, 100 anos, eu quero ficar rico de qualquer jeito. Há pessoas sinceras? Sim. Mas também há muitas pessoas que estão buscando a fé, buscando Deus com um propósito de, através de Deus, conseguir o quê? Conseguir, através da fé, benefícios para essa vida. Né? E Jesus, lá em João 5,39, ele vai falar: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque confiam a líderes religiosos uma coisa que elas mesmas poderiam buscar e filtrar se aquilo que estão vendo procede de Deus ou não. As pessoas estão confiando por credulidade aqueles que conduzem a fé, como se essas pessoas fossem ilibadas, idôneas e sem desconfiar, né? O próprio apóstolo Paulo, ele comenta numa das suas cartas que havia um povo, os bereanos, eles eram melhores
que o povo de Tessalônica, porque toda vez que ele estava lá, essas pessoas conferiam na palavra de Deus se aquilo que ele falava estava de fato lá. E essa é uma postura que a gente tem que ter para hoje. Nós aqui podemos estar enganando. Como as pessoas vão saber se nós estamos aqui falando a verdade? Somente podemos ter essa certeza se a gente tiver aberto a palavra de Deus e através dela se confirmar tudo aquilo que está sendo dito. Não confiar no ser humano. Não confiar de forma alguma. Como eu sempre digo, o importante é a pessoa ter a Bíblia ao seu lado. Digamos assim, o seu líder religioso, o seu pastor, o seu padre, seja quem for, citou uma passagem bíblica, anote e confira na sua Bíblia também, se é exatamente aquilo, se não houve uma distorção, que às vezes as pessoas distorcem em benefício da sua filosofia, da sua doutrina, né? Mas nós sabemos também que Jesus, durante o tempo que esteve aqui, ele sempre manifestou a grande vontade de, quando voltar, que estejamos com ele, né? Tanto é que ele pregou, deixou muita coisa, os apóstolos transcreveram as palavras dele, as orientações de Jesus, como temos lá em João capítulo 17, no versículo 24, que Jesus falou assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então vê que Jesus está pedindo ao Pai, dizendo que a vontade dele é que onde ele está, estejam também aqueles que Deus deu para ele, que confiou a ele, né? Ele, como um pai amoroso, é muito fácil de entender. Imagina um pai que vai viajar e os filhos vão ficar em casa sozinhos. E esse pai, zeloso pelos filhos, ele deixa tudo escrito, como cada filho deve agir, o que deve fazer e como esses filhos devem estar preparados para quando esse pai voltar. A Bíblia nada mais é do que isso. A Bíblia retrata toda a história do povo de Deus, primeiro no Antigo Testamento, e é um livro que não esconde os erros e as faltas deste povo. E no Novo Testamento, também da mesma forma, nos coloca as experiências vividas por esses homens que foram inspirados por Deus, as dificuldades, as lutas, mas principalmente esse pai que está para voltar, ele nos deixou o quê? Alertas, para que a gente, quando visse todos esses sinais, que estejéssemos prontos para poder ir com eles. E seguindo no verso 6 e 7, além da questão de falsos profetas e de falsos cristos, Jesus trata também de guerras e rumores de guerra. Mas aí, quando se fala nisso, é muito comum se ouvir dizer que sempre houveram guerras, né, e conflitos. Isso é verdade, mas não na proporção como do século anterior e esse estamos tendo. Até um período da história, as guerras eram marcadas em campos de batalhas e eram de exército contra exército. Mas no século 21, no século 20 e 21, nós tivemos no século 20 mais de 50 guerras conflagradas. E hoje no conflito, no mundo inteiro, inúmeros conflitos. Há poucos lugares no mundo onde não há conflitos. Nós mesmo no Brasil, praticamente temos uma guerra. A guerra do tráfico, ela mata tanto quanto uma guerra declarada. E hoje nós temos o terrorismo, que ele não respeita mais fronteiras, ele não ataca mais exércitos, ele ataca civis, né? E isso é uma clara evidência de que o que Jesus nos advertiu está acontecendo, né? Mas Jesus também deixou sinais no mundo social, que haveria fomes, né? E hoje nós temos no mundo 1 bilhão de pessoas passando fome, 800 milhões de pessoas desnutridas, 30 mil crianças morrem de fome a cada dia. Isso são dados
da ONU. 15 milhões de pessoas morrem de fome a cada ano. Isso é um número que nunca teve outro na história. Não há precedentes, né? Nós temos também mais sinais que Jesus deixou, né? As epidemias, as pestes. Tivemos na história a peste negra, né? Que foi no ano de 1300, né? E deixou 50 milhões de mortos na Terra. Depois disso, um vácuo de tempo sem os problemas. E do ano de 1817 até hoje, nós tivemos as epidemias de cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola, tifo, sarampo, malária, AIDS, e agora mais recentemente gripe asiática, ebola, dengue, meningite, zika vírus, febre chikungunya, febre amarela. Ou seja, a gente está vivendo um problema global de epidemias, né? Cumprindo mais um sinal, né? E isso tudo começando falando sobre tantas pessoas que morrem de fome, principalmente as crianças. A gente vê diariamente notícias lá da África, principalmente. Isso tudo acontece por quê? Por causa do egoísmo do homem. Tem pessoas que têm um capital tão grande que nem sabem realmente o que tem e cada vez querem mais. É o egoísmo. Porque se houvesse uma, digamos assim, uma divisão dos bens materiais, se as pessoas tivessem sensibilidade para aplicar aquilo que eles têm de mais, que têm de sobra, para beneficiar o ser humano, seja onde for, não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar também, nós não teríamos tanta gente morrendo de fome. Falta sensibilidade, aquela apatia pelo sofrimento do outro, pelo amor ao próximo, né, para ajudar essas pessoas. Se essas grandes empresas multinacionais, que têm bilhões e bilhões de dólares, abrissem seus corações às pessoas, esse é um mal que poderia ser amainado, por exemplo, amenizado entre essas pessoas que morrem de fome. E não acontece. Por quê? Porque as pessoas não têm sensibilidade. São pessoas muito bem abonadas financeiramente, que teriam condições até com um nível cultural bastante elevado, mas não se atém ao estudo da palavra de Deus. E, como se diz, são pessoas muito ricas e de uma hora para outra morrem, né? E o capital passa para outro, E o que falta realmente é uma sensibilidade, um amor ao próximo, porque não dá para deixar de sentir compaixão, de doer na gente quando você vê aquelas crianças, como vimos antes aqui no seu notebook, aquelas crianças morrendo de fome. Parece que é o couro e um esqueleto embaixo. Aquilo infelizmente, é dolorido, né? E aquelas pessoas que têm condições de fazer alguma coisa, infelizmente não o fazem. E relativo a esse assunto, se a gente abre, é um assunto tão atual, né? Mas olha o que Paulo falou, né? Apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo 3, 1-5, ele fala exatamente isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha, se não é um retrato de hoje, egoístas, avarentos, o que acabou de falar, né? Ostentadores, arrogantes, blasfemadores. E para mim, esse próximo item, desobedientes aos pais, para mim é um claro indício do sinal da volta de Cristo, porque se a gente falar com os nossos avós, pelo menos a educação que eles tiveram, e a gente às vezes ri disso, né? Mas já ouvi pelo menos algumas vezes a minha avó me dizendo, para mim, quando meu pai olhava para mim, bastava olhar, não precisava nem falar e eu já sabia que eu tinha que me comportar. Nós estamos falando de uma geração atrás, 2 gerações. E hoje os filhos mandam nas famílias, né? São desobedientes, os filhos fazem o que querem, não têm limites. Mas não termina aí, né? Paulo continua. As pessoas seriam ingratas, né? Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, né? Repletos de vaidade.
E esse é o outro ponto. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Quer dizer, essas pessoas parecem, por fora, religiosas, né? Mas no que tange a entregar o poder a Deus, não. Elas simplesmente têm um estereótipo de piedade, de pessoas que parecem cristãs, religiosas, né? Perante os olhos dos outros, são pessoas, né, que você olha e diz, nossa, né? Mas tudo isso de novo, vale lembrar que foi dito há perto de 2000 anos atrás. E muitas pessoas têm coragem de dizer que esse livro é desatualizado. E Paulo refletiu, né? Nos últimos dias. Isso é uma profecia que está acontecendo. É uma profecia que se cumpriu hoje. E por isso que, é claro, porque desobedientes aos pais é a nossa geração. É a recente geração. Né? Porque as gerações atrás não havia essa desobediência, né? Então, a proximidade desses sinais, e não é o fato de um sinal ou outro, né? É a junção de todos acontecendo em nossos dias, né? E isso mostra que a brevidade é muito imediata, né? Eu vivi essa época do pai olhar para a gente e não precisava falar nada. Qualquer coisa que a gente estivesse fazendo que o pai não achava correto, ele só olhava, a gente já mudava de atitude. E graças a Deus consegui passar um pouco disso para os meus filhos também, mas o que a gente vê no resto não existe mais. Porque realmente, se existe o amor, a compreensão, o ensino do pai para o filho, no momento que o filho está errando, o pai olha, a criança muda de atitude. Mas hoje em dia, mesmo com a tecnologia que existe, né? A mídia, computador, e, enfim, uma série de equipamentos que surgiram, né? Celulares, etc., e que as pessoas se deixam levar por aquilo ali. Você vê uma família sentada numa sala, todo mundo com o seu celular, com o dedinho ali, viajando para lá e para cá, e ninguém conversa com ninguém, não existe. Eu lembro que no meu tempo de guri a gente se reunia durante a noite, graças a Deus, houve uma época da minha vida, até uma certa idade, que ainda não existia televisão. O que a gente fazia? Conversava, o pai ensinava, repreendia, até ali jogavam um dominó, coisa assim, teve convivência da família. Isso, infelizmente, não existe mais, e isso é ruim para o ser humano. Isso está deixando as pessoas enclausuradas na sua própria vida, né? No seu próprio vácuo, porque a gente percebe a dificuldade dos jovens, das crianças hoje em estabelecer uma relação interpessoal. É exatamente isso, elas estão sentadas juntas, jogando o mesmo jogo, interagindo no mesmo jogo, mas não conseguem se comunicar, não conseguem ter uma relação saudável de conversa, de troca de experiências, né? Isso vai ter uma consequência, grave nessas próximas gerações. São gerações que estão anos à frente da nossa capacidade, né, em termos tecnológicos, mas são crianças que serão talvez uma geração muito frustrada no futuro, né? E mais afirmadora desses valores que estavam ali, cada vez mais egoístas, mais voltados para si, para o eu, né? Incapazes de enxergar o próximo, né? E não é à toa que a gente está vendo esses sinais todos, né? A frieza do ser humano. Se um animal está machucado na rua, as pessoas param, né? Fazem o possível, mas se um ser humano está ali jogado, é como se fosse culpa dele estar ali jogado, né? Porque ele não merece. As pessoas estão muito voltadas para a caridade, né? E a caridade para fazer o bem para quem merece, né? E precisa, né? Mas Jesus não veio ensinar caridade para nós. Jesus veio ensinar misericórdia. Fazer o bem a quem precisa e não merece. E quantas vezes a gente olha para aquelas pessoas, os párias da sociedade, aqueles que estão fora, né? Aquelas pessoas que por alguma infelicidade na vida não tiveram elementos estruturais familiares para vencer essas dificuldades e preferiram abandonar tudo, estão ali jogadas. E a gente, com a frieza de coração, a gente não consegue ajudar essas pessoas. Não porque a gente não quer ajudar, porque é difícil se envolver. Com um animal você não se envolve, né? É mais fácil, você vai lá, ajuda e depois descarta ele de novo, né?
Agora, o ser humano, você, para ajudar de fato, não é estender uma comida ou um agasalho. O ser humano, se você quer ajudar de verdade, você vai ter que conhecer a história, você vai ter que olhar no olho dessa pessoa e você vai se envolver. Só que o ser humano está voltado para si mesmo, ele não quer se envolver, né? Seu próprio egoísmo, né? Mas continuando em Mateus 24:7, Jesus ainda nos alertou de alguns sinais, né, no mundo físico. No mundo natural, Jesus disse que teria também sinais como terremotos. E há um dado interessante quando a gente olha para os dados de terremotos significativos que a gente tem ao longo da história. Isso significa terremotos com graus de intensidade altos, né, de 6, 7 graus para cima. E a gente tem dados de um terremoto no século V, em Roma, em 476. Depois tivemos um terremoto no século VI, em Antioquia. Depois 10 séculos sem terremotos significativos. E no ano de 1556 na China. No século XVII, um terremoto. No ano de 1692 na Jamaica. No século XVIII aumentou para 3 terremotos, Japão, Portugal e Itália. Século XIX tivemos 4 terremotos significativos nos Estados Unidos, no Peru, no Japão e na Venezuela. E, interessante, né? Século XX, 361 terremotos. Quer dizer, a história nos mostrando a Terra tremenda, né? A Terra nos dando sinal, nos dizendo a quantidade. E dentro desses, né? Começa daí nas décadas de 50 um terremoto, 62, na década de 60, aí 62, 64, na década de 70 já aumentando para mais 4, na década de 80 explodindo uma sequência de terremotos, né? Na casa de 7 terremotos, na década de 90 aumentando para bem mais que isso, né? Mais de 20 terremotos. E assim por diante, até chegando no ano de 92 mil, né? Então, a Terra nos dando sinal, né? Outro dado que Jesus disse, no verso 9, em Mateus 24, e sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje nós temos isso se cumprindo no mundo, né? Os cristãos sendo perseguidos já pelo Estado Islâmico, execuções em massa, né? Daqueles que, pela força de Deus, não abandonaram a sua fé. E mais um sinal sendo cumprido, né? E Jesus adverte, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso é o começo de tudo. Esses sinais todos, quando iniciariam, seriam simplesmente o princípio das dores, né? Então é uma realidade que não há como uma pessoa sincera que olha de fato para esse conglomerado de sinais dizer que não está acontecendo, né? Pois é, como eu estava falando antes sobre as perseguições, e Jesus mesmo falou lá no livro de João, no capítulo 18, capítulo 15, versículo 18, dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso foi o que Jesus disse, ó, vou repetir. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. E as perseguições acontecerão, talvez já estejam acontecendo em alguns lugares, mas é o que Jesus falou, né? Como nós, os seus seguidores, vivem uma vida num estilo assim que foge um pouco do estilo do mundo, né? Pode até ser perseguido, né? Porque ele disse também lá em João, capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade. É.
Nós temos que ter consciência de que aqueles que buscam viver piedosamente em Cristo vão ter aflições. E isso vai totalmente contra o que o mundo está pregoando, né? E como se no momento que você buscasse a Deus, você teria um seguro contra tudo, né? De uma forma. Eu acho que aí que está o grande equívoco. Quando buscamos a Deus de fato, nós vamos ter dificuldades. Dificuldades porque a sociedade aponta para um lado, enquanto Deus está apontando para um oposto, né? Teremos dificuldades porque teremos que ter firme posição, né? Mas Jesus venceu o mundo. Isso mostra que nós também podemos vencer por Ele. Nós temos a oração de Jesus, lá no livro de João, no capítulo 17, que Jesus está orando a Deus, pedindo pelos seres humanos, pedindo também pelos de hoje, os daquele tempo e os de hoje, quando Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Repetiu Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E o importante, quando ele disse lá em João, no capítulo 17, versículo 20, não o rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, nesta oração, Jesus está pedindo por aqueles daquele tempo e por nós hoje também, né? Porque, como foi falado, nós falamos já, o Alfredo falou, não estamos livres da perseguição, né? E existem profecias que essa perseguição no futuro poderá aumentar. Sim, mas tem um alento, né? No próprio capítulo 24, no verso 13, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, né? Então nós temos que ter consciência, né, de que estamos lutando contra a maré, né? Gosto muito de uma expressão que diz que parece que muitas vezes a gente está secando o gelo, né? Parece que a gente está lutando contra aquilo que não se pode lutar. Mas Deus ele guia todas as coisas, né? E aquelas pessoas sinceras, aquelas pessoas que realmente têm buscado a Ele, essas pessoas Ele vai proteger de uma forma especial. Ele vai cuidar dessas pessoas e vai dar as condições dessas pessoas encontrarem nele a força que necessitam para vencer todas essas tribulações, né? E em Filipenses nós temos palavras escritas por Paulo no capítulo 3, versículo 20, que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que ele está ressaltando aí a volta de Jesus. E na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É verdade. Nós temos que ter uma consciência, nós temos que crer, nós temos que nos voltar para esse livro maravilhoso e acreditar nas palavras de um Deus que preparou tudo e, como um Pai amoroso, está disposto a nos salvar, a nos ajudar, para que a gente consiga, quando Ele voltar, estarmos salvos. Mas tem mais no capítulo, né? Temos mais coisas. E Jesus alertou algumas coisas para nós, né? Outros sinais visíveis que Ele deu. Ele disse que antes da vinda dEle, haveria alguns sinais no mundo físico, né? Bastante diferentes. Jesus disse no capítulo 24, verso 29,
que logo em seguida da tribulação daqueles dias o sol escureceria. Ou seja, haveria, e a lua não daria a sua claridade. Então haveria um dia diferente. E esse dia ocorreu em 19 de maio de 1780. Um dia chamado Dia Escuro, conhecido como Dia Escuro, e esse dia ocorreu na Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos. E posterior a isso, ele relata que as estrelas cairiam do firmamento e os poderes do céu seriam abalados. Houve também um momento em 1833, no dia 13 de novembro, onde houve uma chuva incomum de meteoritos também nos Estados Unidos, onde milhares de pequenos fragmentos cortaram a atmosfera, né? E esses sinais Jesus nos deixou para quê? Para que isso mostrasse de uma forma bem clara e visível que a proximidade e a brevidade da volta dele estava por acontecer, né? Mas também Jesus alertou que quando ele voltasse, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim seria a vinda do Filho do Homem. Por que será Jesus deixou claro isso? Comparando a volta dele como um relâmpago. Porque hoje há equívocos no mundo religioso onde pessoas relatam que a volta de Cristo será invisível, que haverá um arrebatamento secreto da igreja, né? Mas conforme o texto bíblico, um raio, ele é visível ou ele é invisível? Um raio que surge no Oriente e vai até o Ocidente. Que evento mais visível do que isso, né? No próprio texto de Apocalipse, né? No Apocalipse 1, verso 7, Jesus fala que para João, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, Jesus estava falando de uma forma clara que a volta dele não vai ser secreta, nem haverá um arrebatamento, mas que a volta dele será visível, audível, né? E ele complementa em Mateus 24:30, dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Combinando com aquilo que os anjos falaram quando ele estava ascendendo ao céu, né? Que Jesus voltaria sobre as nuvens. Então a Bíblia é muito clara quanto à volta de Jesus. Será um evento físico, visível, audível, em que todas as pessoas da terra contemplarão. E nós teremos dois grupos nesse momento, né? Porque Jesus fala, Jesus enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Nesse momento, aqueles que creram em Cristo serão levados com Ele, para encontro com Ele nos ares. E haverá um outro grupo, que o próprio verso 1:7 de Apocalipse fala. Um grupo que estará se lamentando, né? Essa teoria que nós vemos hoje em algumas igrejas, né, falando de arrebatamento, foi tomada de Mateus 24:40-41, né, onde fala que dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mas o texto não está falando aqui de nada secreto, o texto está falando claramente de preparação. Um será tomado porque está preparado. Um será deixado porque não se preparou, né? Simplesmente disso. E dentro disso se cria uma doutrina. E há uma crença, né? Inclusive sobre essa crença há filmes, né? Uma série chamada Left Behind, Deixados para Trás, né? Onde se crê que a igreja será arrebatada de forma invisível
e no filme há um avião desgovernado porque o piloto era cristão, né? E a gente tem que, como cristão e sendo Deus um Deus de amor, Deus permitiria que isso de fato acontecesse? Quer dizer, os outros dentro do avião teriam um fim, né? De uma forma até trágica, né? A gente está atribuindo a Deus coisa que não, de fato, Ele não é, né? Isso aí acontece pela falta de um estudo mais aprofundado, né? Inclusive é uma questão assim, o tipo até que as pessoas têm dificuldade de entender, procurar ajuda de outros, né? Então até então num debate esclarecedor, né? Buscar as outras passagens bíblicas que explicam de maneira diferente, né? A Bíblia, o perigo da Bíblia é que se você tirar textos do contexto, você cria pretextos, né? E a gente tem que ler a Bíblia. Quando se trata de contexto histórico, nós temos que entender um pouquinho, nós temos que ter Quando Jesus disse examinais as Escrituras, examinar não é passar os olhos, né? Não é ler como um livro, né? A Bíblia tem uma hermenêutica particular, que diz que nós temos que olhar um verso aqui, um pouco ali, regra sobre regra, né? Para que a gente possa ver texto sobre texto, quer dizer, a gente tem que sobrepor, tem textos que a gente vai ter que somar um ao outro para ter a clara compreensão, né? E de fato, quando isso não é feito, os pretextos que são gerados são ínfimos. Você pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser. Se você tirar um verso e pegar ele isolado, né? E isso é perigoso, né? Isso remete àquela história do menino que chegou para o pai e perguntou para ele: pai, quando eu estou com 18 anos e está chegando a hora de eu receber o carro, né? Já tenho idade para dirigir. E o pai disse: sim, eu me lembro que eu fiz uma promessa para ti, mas eu gostaria de que você também cumprisse parte da tua promessa, né? Que você, primeiro, que você voltasse a estudar a Bíblia, que você voltasse a frequentar a igreja, você está muito ausente, né? Segundo ponto, que você melhorasse as notas na tua faculdade, afinal você está quase reprovado. E terceiro ponto, que você cortasse esse cabelo horroroso que você está aí, né? E o filho, muito bem, pai, muito bem. Pouco tempo depois, o rapaz voltou, né? E bateu no ombro do pai e disse: pai, percebeu que eu tenho ido à igreja frequentemente? Sim, meu filho, percebi. Pai, percebeu que minhas notas no colégio estão muito boas? Sim, meu filho, percebi também. E o pai perguntou para ele: e seu cabelo, meu filho? E o rapaz olhou para ele e disse: pois é, pai, sabe que esse livro que o senhor pede que eu tanto leia, né, a Bíblia, né? Eu andei estudando na Bíblia e percebi que os heróis da fé, todos eram cabeludos, né? Sansão era cabeludo, até Jesus era cabeludo, né? Então, eu estou com o cabelo comprido, como eles, né? E o pai disse: de fato, meu filho, não tenho mais argumentos para pedir para você que você corte o cabelo. Mas usando mesmo a Bíblia, todos esses que você mencionou andavam a pé. Portanto, você pode continuar andando a pé. Sem carro. Sem carro. Né? Mais ou menos como isso, você pode criar pretextos, tirar do contexto, né? Como esse menino fez, né? É como nós vemos lá, já falando, usar assim, textos isolados, sem procurar o contexto, lá no livro de Colossenses, quando fala que, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa do comer e bebida, comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quer dizer que aí dá a impressão que a guarda do sábado está dispensada. E muitos pregadores usam este versículo aqui do livro de Colossenses para dizer que as pessoas não têm mais obrigação de guardar o sábado. Mas se você for buscar o contexto, digamos lá no Antigo Testamento até,
verá que esse sábado que se refere, como aqui ele fala lua nova e bebida, comida, dias de festa, isso faziam parte da lei cerimonial. Até aqui no título, no subtítulo aqui desse trecho bíblico, diz: o cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Como diz, então, esse sábado que fala aqui é o sábado cerimonial, aquele que existia dentro da lei cerimonial, que eram sábados periódicos. Tinha até um ano sabático em que as pessoas não usavam a terra para que a terra descansasse. Certo. Porque o sábado significa descanso, né? Então, aqueles descansos cerimoniais, não é isso? Uhum. Tem três textos que podem contrapor bem isso aí, essa compreensão errônea. Evitar, né? O pretexto. Evitar, né? O pretexto, porque se a gente fosse colocar na balança a palavra de Jesus e a palavra de Paulo, quem seria maior? Claro, seria Jesus. Claro, né? Então, se Jesus veio lá em Mateus 5,17, ele disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio um i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí Jesus, falando, ele dá um exemplo muito claro, né? Porque ele diz assim, ele relata a lei do adultério, né? E ele diz assim, não, lá no verso 27, ouvistes o que foi dito, lá na lei, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou. Então, se Jesus não veio abolir a lei, e a lei, quando a gente trata aqui, não é só a lei dos 10 mandamentos, é a lei, são os livros, a lei mosaica, né? Todos, né? Excetuando a cerimonial, que se findou na cruz, né? Mas a lei que Jesus estava falando, ela não veio a ser extinta por ele, com a vinda dele, né? Com a morte dele expiatória na cruz. Ele veio confirmar. Ele veio confirmar, ele veio dar novo preenchimento, quer dizer, os judeus interpretaram aquelas leis de forma equivocada. Estavam usando as leis como um legalismo e não estavam produzindo o final da lei. A lei, o final da lei é o amor, né? Num universo organizado, né? Tem que ter leis. Nós que temos um trânsito muitas vezes caótico, ele ainda é caótico, imagina, com leis, né? Imagina se não houvessem leis. Então, por que a gente vai imaginar que se nós, seres humanos, temos leis, Deus também rege um universo com leis? Não regeria. Esse é um primeiro texto, Jesus dizendo que ele não veio revogar. Outro texto que que Isaías fala, no capítulo 66, bem no finzinho do livro, e no verso 23 ele vai falar assim, ó, falando da felicidade do povo de Deus na Nova Jerusalém, quer dizer, depois da volta dele, depois do milênio, quando tivermos na nova terra, né? E diz assim nesse verso: e será que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne perante mim me adorar, diz o Senhor. Então, como que essa lei foi abolida, se lá no futuro estaremos cumprindo essa lei? É uma profecia que está É uma profecia, né? E o próprio verso de Tiago 2,10 diz: todo aquele que descumpre a lei em um ponto se torna culpado de todos. Na matemática de Deus, aquelas pessoas que ignoram um mandamento, para nós 10 menos 1 é igual a 9. Para a lei de Deus e para Deus, 10 menos 1 é 0. Né? Então esse é um exemplo que citou, né, de como textos da Bíblia podem ser mal interpretados. É que esse texto aqui, do versículo 16, que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Se lermos o contexto um pouquinho antes, lá no verso 14, isso aqui era o versículo 16. No 14 já diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu,
o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quer dizer que essa passagem do versículo 16 fala que ninguém é para ser julgado sobre a lei das ordenanças, a lei cerimonial, onde está incluído também aqueles sábados cerimoniais. Exatamente, né? Então a Bíblia ela tem como a gente falou, né, a hermenêutica, e quando a gente foge dessa hermenêutica, o problema está nisso, né? A gente vai fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz, né? Esse é o problema. E quantas pessoas estão ignorando, por exemplo, em Isaías 28:13 está uma das partes principais da hermenêutica bíblica, que diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito. Quer dizer, preceito sobre preceito. Nós temos que comparar textos sobre textos. Tem que haver sobreposição para ver se são aparentemente conflitivos e devem ser resolvidos, né? A Bíblia não se contradiz, né? E depois, preceito e mais preceito. Temos que, às vezes, somar coisas para atender o significado. Depois diz assim, regra sobre regra. Novamente, a regra tem que ser sobreposta sobre outros textos que falam coisas parecidas, né? E regra e mais regra. E aí o final diz um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia não é um livro que a gente lê como se lê um livro comum, né? De capa a capa e se tem a compreensão. É um livro para estudar, não é? É para estudar, porque foram escritos por 40 pessoas em diferentes tempos, com culturas diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo, né? Mas propositalmente Deus nos colocou isso para que a gente o quê? Para que a gente buscasse a fundo, não somente lesse, né? E porque também há um outro verso bem importante, né, que diz que em Jeremias, que vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando buscarmes de todo o vosso coração. Quer dizer, há pessoas que vão para a Bíblia levando consigo mesmo as suas convicções e não estão sinceramente interessadas em entender o que a Bíblia diz. Isso está em Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, enquanto a gente for para a Bíblia com reservas, com um coração não disposto, não sincero a aprender, nós não vamos encontrar as coisas que nós buscamos na Bíblia, nós não vamos encontrar a verdade, né? Muito bem. É o nosso estudo então sobre a volta de Jesus e sempre nos faz a falarmos sobre outros temas que são importantes, que também se referem à volta de Jesus. Algo mais a acrescentar, Fredo? Eu acho que um último detalhe que vale se colocar, teria muitos ainda, né, mas o tempo é curto. Nós temos em Mateus 24:36, ontem mesmo eu vi na televisão cientistas, estudiosos especulando sobre a volta de Jesus, né, tratando o Apocalipse como se fosse uma hecatombe, né, quando o Apocalipse nada mais é do que um livro de revelação, e se é uma revelação nos fala exatamente o que vai acontecer, para que quando Jesus voltar ninguém diga eu não sabia, né? E Jesus fala muito claro: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Porque a gente vê History Channel, esses canais todos, todo dia surge um Nostradamus, um vidente, alguém dizendo a teoria dos maias, o calendário dos maias. Então, ano após ano, tem gente dizendo quando vai terminar o mundo, né? Agora temos uma predição de Chico Xavier que em 2018 vai acontecer algo significativo. Então, seguidamente vêm profetas tentando adivinhar o que o próprio Jesus já disse: ninguém sabe a hora. Por isso que ele disse: porque a minha volta vai ser como foi nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Isso mostra que a volta de Jesus vai ser o quê? Vai ser para muitos surpresa. Somente aqueles que conhecem a palavra de Deus, somente aqueles que estudam, somente aqueles que hoje estão dando o seu tempo vão estar preparados, vão saber reconhecer quando a proximidade está às portas, como Jesus mesmo disse, né? E poderíamos encerrar com isso, né?
Muito bem, então nós tivemos esse estudo hoje, aí um tempinho razoável, né? De 1h03 para os nossos amigos internautas, né? E, logicamente, o que a gente citou aqui, passagens bíblicas, podem ser estudadas, ser confirmadas, mas o importante é que a pessoa estude, que vai em busca de cursos bíblicos, aqueles cursinhos que vem a pergunta e cita a resposta, a passagem bíblica, onde você vai encontrar a resposta, né? E também, como já falamos aqui outra vez, existem os pequenos grupos, né? Pessoas que se reúnem para fazer um estudo, para tirar as suas dúvidas. Não é isso? Fredo, agradecemos a sua presença mais uma vez aqui, importantíssima, e esperamos novas oportunidades. Sempre estaremos num sábado à noite aqui, que data que estaremos determinando, para estudar determinado assunto que seja do interesse de todos. É sempre bom, né? É bom receber os amigos, né? Estar aqui presentes. Agradeço o convite que vocês carinhosamente me fazem sempre. E o nosso conselho é: estude. Não deixe que sua fé seja entregue para nenhuma pessoa que você confie, embora merecedora desse crédito. Confie apenas a sua fé, a Bíblia, a Palavra de Deus. E você vai encontrar ali dentro os filtros necessários para você ver o que você precisa buscar para, já nessa vida, se preparar para a próxima. Que fiquem com Deus. Gostaria que o Fredo fizesse uma oração de agradecimento a Deus. Vamos lá. Senhor Deus, agradecemos por mais esse momento que podemos estar com a Tua Palavra aberta, Senhor, e que cada pessoa que está nos ouvindo hoje tenha um interesse em aprender mais de Ti, Senhor, e que Teu Santo Espírito os conduza à verdade, a toda a verdade. Que essas pessoas estejam preparadas, Senhor, para reconhecer Teus sinais e se preparar para a Tua volta. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós também somos agradecidos a Deus e ao Espírito Santo por mais esta oportunidade. Deixamos o nosso grande abraço a todos os nossos amigos internautas que nos acompanharam aqui através da Web ADV, Jesus está voltando. A todos, uma boa noite, uma semana muito feliz, e lembrando que nesta semana ainda teremos o programa A Bíblia Fala, e teremos uma reprise do programa Pôr do Sol, que foi apresentado ontem. Obrigado e boa noite a todos. O nosso abraço e que Deus permaneça na vossa companhia.